Bem-vindo aqui à terceira parte, né, desse treinamento que auxilia você no conhecimento da plataforma AWS para se preparar para a prova da AWS Practitioner. E como eu falei na segunda aula, aqui a gente vai criar um usuário administrador e conhecer funções aqui de usuários de grupos do IAM. Tá? Então, primeira coisa, quando você entrar no painel da AWS, assim que você entrar no painel da AWS, ele não vai estar listadinho assim, isso aqui são os que foram visitados recentemente, tá? Então, se houver aqui na frente o IAM, ótimo. Se não houver o IAM aqui na frente, você vai procurar por ele, tá? Que é o local onde eu vou trabalhar os meus usuários. É sempre bom você verificar como é que está aqui sua conta gratuita. Nesse caso, eu tenho um crédito de US$ 135, US$ 135,93, e eu tenho 175 dias restantes. Minha conta gratuita ela finaliza em fevereiro de 2026. O meu custo no mês atual está sendo de US$ 4,07, e esse custo varia de acordo com o uso de serviços, né? À medida que você habilita serviço, utiliza serviço, máquina virtual, banco de dados, armazenamento, etc. Então, quando a gente for criar esses serviços, eu vou explicar para vocês, né, para que se manter num valor aí que não extrapole muito os US$ 200 que você tem, né, de conta, né, ou US$ 100, aí vai depender muito de quanto que você vai conquistar. Então, eu vou clicar aqui no IAM, e ele diz aqui que Management Access to AWS Resources. Então, eu vou clicar aqui no IAM. Chegando aqui no IAM, eu vou ter o painel do IAM. Ele diz que o usuário raiz está com MFA, ou seja, eu já habilitei. O usuário raiz não tem chave de acesso ativa. Tá? Isso aqui por quê? Porque é o meu usuário, isso aqui, tá? Eu tenho 4 funções construídas, não tenho nenhum grupo de usuários e tenho 0 usuários. Vou clicar aqui nos usuários. Do lado esquerdo, eu vou ter as opções de gerenciamento de acesso, relatórios de acesso, tá? E esses menus eles podem ser recolhidos ou podem ser expandidos, tá? Para ficar menos poluída a tela, né? Aqui eu vou clicar em criar usuário e vou dar um nome para o meu usuário. Vou chamar meu usuário de George. George. Usuário aqui George. Fornecer acesso para o usuário do console AWS. Tá? Especificar o usuário sem identidade é recomendado por eles, mas por enquanto eu vou clicar aqui, ó, quero criar um usuário IAM, porque esse vai ser o nosso objetivo inicial. Senha gerada automaticamente, ele vai criar uma senha, né? Você poderá visualizar a senha e depois criar o usuário, né? Mas eu quero criar uma senha minha, né? Eu posso deixar a AWS criar, vou clicar aqui personalizada, vou criar uma senha qualquer. A senha tem que seguir os pré-requisitos solicitados, né? Deve ter pelo menos 8 caracteres, deve incluir pelo menos 3 dos seguintes tipos de combinação de caractere, tal, tal, tal. Então aqui é bom você não esquecer da senha, senão você invalida, né, o teu usuário, mas enquanto root você pode depois excluir ele, criar outro, ou mudar a senha, tanto faz. Aqui embaixo você tem para mostrar a senha, e aqui você tem uma informação dizendo que o usuário deve criar uma nova senha na próxima sessão. Eu vou desmarcar essa opção, mas é altamente indicado que você marque essa opção quando você estiver dando permissão para outro usuário. Ou seja, eu estou criando permissão para os usuários que vão acessar meu serviço aqui, então é altamente indicado que o usuário crie sua própria senha. Tá? Então eu vou clicar aqui em próximo. Ele vai perguntar se eu quero adicionar o usuário ao grupo, copiar permissões ou anexar políticas diretamente. A gente vai ver isso aqui depois em políticas, mas eu não tenho grupo, né, nenhum. Então eu vou criar um grupo, vou chamar esse grupo de admin,
E aí eu vou selecionar para ele uma política de permissão. Como é um grupo administrador, eu vou clicar aqui, ó, administrador access. Vou marcar essa opção, tá? Eu posso descer essas opções aqui de permissão. Eu posso clicar aqui e pesquisar, ó, as permissões. Opa. Ele vai me mostrar todas as permissões aqui com ADM, né? E se eu quiser marcar alguma outra, mas eu quero aqui a lista do Access experimentar de bom tamanho. Posso personalizar, né, a minha permissão, mas por enquanto eu vou querer só administrador Access mesmo e criar grupo. Lembrando que essa permissão ela é para o grupo. Isso quer dizer o quê? Que todos os usuários que eu colocar dentro desse grupo, que é no caso do usuário George, ele vai herdar essa permissão. Vou clicar aqui em próximo, criar o usuário. E aí ele mostra aqui a senha do usuário, né? Você pode visualizar a senha do usuário, tá? Se é bom, é sempre bom você fazer uma cópia da senha do usuário para caso, né, inicialmente você esqueça, se for, não for a questão da pessoa resetar no primeiro login. Então vou clicar aqui em retornar a lista de usuários. Ele baixa ali um documento com a senha do usuário, eu não vou baixar. E aqui está o meu usuário criado. Tá? Se eu vier aqui em grupo de usuários, está aqui o meu grupo de usuários. Se eu vier aqui nos usuários e clicar aqui em George, eu vou ter o painel, tá, do relativo ao usuário. Então eu tenho aqui grupos, etiquetas, credenciais de segurança, né, que é sobre o que eu coloquei aqui, né, de segurança, chave de acesso, autenticação multifator, etc. E último acesso que controla aqui, né, quando foi que o usuário acessou o painel e etc. Tá? Então eu tenho aqui essas questões, tá, de grupo, API, uso, chave pública SSH, se tiver, tudo relativo ao usuário. E aqui os grupos que ele faz parte, tá? Veja bem, adicionar usuário a grupos. Se eu vier aqui no grupo e clicar em admin, ele não tem usuário aqui. As permissões do grupo tá aqui, ó, administrador access. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui adicionar usuário, Marco George, adicionar usuário. A partir de agora, o George ele está dentro do grupo admin. Se eu vier aqui em George agora, ele marca aqui que tem um grupo. Se eu clicar agora no usuário George, apareceu nas políticas de permissão, ó, administrador access, gerenciado pela AWS, função de trabalho, e anexado via admin. Tá, o que acontece se eu acrescentar uma permissão, né, adicionar uma permissão direta nele, anexar políticas diretamente? Se eu colocar uma política direta nele, o que vai acontecer é que, mesmo que esse usuário não esteja nesse grupo mais, ou se esse usuário tiver alguma permissão herdada do grupo, né, essa permissão individualizada, ou seja, anexada diretamente, ela vai permanecer com o usuário, independente do grupo. Então, eu vou colocar qualquer uma aqui só para a gente poder ver a diferença. Vou clicar em esse Access Analyze Service Rule Policy. Vou clicar aqui em próximo e vou clicar em adicionar a permissão. Opa! Adicionar a permissão, já adicionar. JVM User. Peraí. Resolver permissões. Anterior. Bem, houve algum chabuzinho aqui. Deixa eu trocar de permissão para ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar administrador também, porque eu não vou perder tempo aqui. Foi, tá? Administrador foi. Tá, então o que vai acontecer aqui, eu vou dar uma atualizada, tá? E ele tá aqui, ó, diretamente e grupo, ou seja, nessa permissão aqui de administrador, ele tem permissão direta e a permissão do grupo. Mas aí, se eu vier aqui no grupo e marcar aqui o grupo, né? Eu tirar o Jorge do grupo, vou remover ele daqui, do grupo. Quando eu vier aqui em usuários, Jorge, ele vai continuar com a permissão de administrador diretamente.
então ele não perde, né, a permissão se ela tiver uma condição de política anexada ao próprio usuário, tá? No caso do grupo, é interessante por quê? Porque imagina num cenário onde você tem muitos usuários, tá? Esses muitos usuários, você colocar uma credencial individual para cada um é muito complicado, né? Vai requerer aí um trabalho muito grande. É muito mais fácil você colocar ele num grupo, né, e gerar permissão para o grupo, né, a política de permissão para o grupo, e esses usuários herdarem essas permissões no grupo. Tá? É muito mais viável, muito mais rápido. Tá? Então, mas se for um caso onde você precisa de uma permissão especial, ou seja, um usuário mesmo com a permissão do grupo, ele tem que ter uma permissão diferente, tá? Ele seria interessante, então, você fazer essa permissão direta. Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo do que eu estou falando, acho que vai ficar mais fácil de entender criando aqui, né? Vamos lá. Eu vou criar um grupo aqui. Esse grupo eu vou chamar de estagiários. Tá? Então esse grupo aqui é o grupo de estagiários. Tá? E qual é a permissão que ele tem? Sei lá, vou botar aqui alguma permissão de read. Deixa eu ver se ele tem Amazon Read Only. Vou botar de EC2. Container. Full Access. Aqui. Amazon EC2 Read Only Access. Vou marcar essa opção aqui, que vai dar permissão somente para os usuários deste grupo acessarem as máquinas EC2 e fazerem leitura da máquina EC2, nada mais que isso, eu não tenho outro tipo de permissão. E ok, só isso que eu quero, vou criar o grupo. Tá? Então eu tenho aqui o grupo de admin e tenho o grupo de estagiários. Nos usuários aqui, eu vou criar um outro usuário que eu vou chamar de Maria. Vou fornecer aqui um usuário, um console. Vou criar automaticamente a conta no IAM. Dessa vez vou gerar a senha automaticamente, porque esse usuário é só para teste, a gente vai excluir ele. E aqui criar uma nova senha na próxima sessão. Próximo. E aí vou clicar aqui em próximo. Ou posso marcar aqui direto, copiar a permissão. Vou marcar aqui que ele faz parte do grupo. Maria faz parte dos estagiários aqui. Próximo. Então aqui, estagiários, user change password, criar usuário. Ok, retornar a lista de usuário, que é só para porque ele não baixou a senha, então a gente não vai precisar disso, tá? Vou atualizar aqui, Maria foi criada aqui, ó. Já está aqui Maria. Se eu clicar aqui na Maria, o que vai acontecer? Ela tem duas políticas aqui, ó. Uma política de Amazon EC2 Read Only, né, de grupo de estagiário, e eu tenho aqui a IAM Change Password diretamente, que é o que? A Maria, quando reiniciar, vai ser solicitado que ela resete o password dela. Para isso é gerada uma política, certo? Mas vamos dizer que nos grupos de usuário, no grupo admin eu não tenho ninguém, não vou acrescentar o George aqui ainda para não dar confusão, vou clicar aqui no grupo de estagiários e vou adicionar o George aqui no grupo de estagiários. Tá? Se eu vier aqui no usuário George, o que vai acontecer? Ó, ele teria já, obviamente, a possibilidade de ler o EC2, mas nesse caso é só para a gente poder ver a diferença. Tá? O George tem uma permissão de administrador diretamente, o que dá acesso total a ele, e ele tem uma permissão aqui de EC2 Read Only, tá? No caso do grupo de estagiários. Tá? Então, os estagiários em si só podem entrar no EC2 e ler. No caso, o administrador eu, no caso, que estou nesse grupo aqui, eu posso entrar, ler e tem a credencial de administrador diretamente associado, que eu posso fazer qualquer coisa. Tá? Então, vamos lá. Para eu excluir o usuário, vou excluir a Maria. Então, toda vez que você excluir alguma coisa, ele vai mandar uma mensagem para você poder excluir antes, né? E às vezes não
vai de cara aqui, então quando não for você atualiza. Vou criar um outro usuário, dessa vez chamei ele de Bruno. Vou clicar aqui, eu quero criar um IAM, senha personalizada. Vou criar aqui uma senhazinha padrão, para não esquecer. Não vai criar na próxima sessão, só para a gente poder testar mais rápido. Vou botar ele nos grupos dos estagiários. Próximo. Usuário, retornar a lista de usuários, ok. Então agora está aqui o Bruno, o usuário Bruno. Ele tem essa permissão de read only. Vamos ver como é que isso funciona, né? Então eu agora tenho um usuário criado, tá? E a gente agora vai fazer os logins para conferir como é que isso funciona, tá? Quando eu clicar aqui no painel da AWS, aqui vem uma URL de login do usuário IAM nesta conta. Eu vou copiar isso aqui, vou abrir um painel aqui, um console, né, privado, vou dar Enter aqui nesse console privado. Opa, peraí. Ele vai me pedir para entrar com o usuário, que no caso foi o Bruno, né? Bruno. E aqui a senha. Senha. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui. Aqui, ó. Esse é o console do Bruno. Veja que logo de cara o Bruno já não consegue um monte de coisa. O Bruno já não consegue um monte de coisa. Eu vou tentar ir aqui no S3, ver se o Bruno tem acesso. O Bruno vai para o S3, ele entra. Se eu for criar um bucket aqui, propósito geral, tarará. Deixa eu botar o nome do bucket aqui, vamos ver se vai criar, né? Demo, passo, bucket. Vou criar aqui e vamos ver se ele vai aceitar a criação do bucket. Ó, opa, deixa eu ver aqui, atualizado. O bucket a gente vai criar depois, eu explico por que ele deu esse erro. Ó. Para criar o bucket, permissão, não tem permissão, tá? Então a conta não tem permissão. Porém, se eu vier aqui no EC2, que é onde ele tem permissão de leitura, eu vou conseguir acessar o painel, visualizar as instâncias que tenham aqui, ó. Eu tenho uma instância aqui que está funcionando, tá vendo? Tá aqui bonitinho as instâncias, né? Mas eu não posso também criar uma instância. Se eu for criar uma instância aqui, vou fazer só de teste, ó, demo não permitido. Ele vai ter aqui o. Depois, quando chegar em S13, eu falo de cada um desses itens aqui. Agora é mais questão mesmo de testar o que a gente está fazendo. Então, eu vou aqui criar a instância e ele vai me dar aqui, ó. Eu não posso criar instância, porque a minha permissão é somente de leitura. Ok, pessoal? Então é isso, para o vídeo não ficar muito longo. A gente volta com usuários depois e até a próxima.